Volta com a nossa aula de justificação. Hoje nós vamos falar da ressurreição de Jesus. O texto básico da nossa lição está em Mateus 28, 5 a 6, que diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. A ressurreição de Jesus é a base da nossa vitória. Você já está sabendo disso, né? Então, nós precisamos entender que esta é a base da nossa vitória, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Jesus não fosse ressuscitado, nós também não teríamos hoje o prêmio da ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova da derrota de Satanás. É a redenção do homem e do direito legal de Deus se tornar o nosso Pai Celeste, sendo Jesus o primeiro, né? Mas a base mesmo da explicação dessa grande vitória está mesmo em Efésios 1, 19 a 22. Eu vou ler esse texto que diz assim: E qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos céus, acima de todo principado, poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus é a cabeça da igreja, quem detém o domínio e o poder é Jesus Cristo. Note aqui que quando Jesus morreu, ele assumiu o nosso lugar, né? Ele morreu. Ele por si só não podia fazer nada, mas ele confiou inteiramente no seu Pai, porque ele tinha certeza que o Pai o ressuscitaria dos mortos, porque já havia uma promessa de fidelidade de Jesus. Se ele fosse e resistisse até o fim, Deus o ressuscitaria. Está escrito até no Salmo 22, né? Note que Jesus, ele sujeitou todas as coisas, conquistou a vitória da sua ressurreição e também nos deu esta vitória. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja. Quem é a igreja? São os povos, os homens e mulheres remidos, lavados do sangue de Jesus. Então, hoje, nós detemos esse poder doado por Jesus Cristo. O mesmo poder, essa palavra aqui, Efésio, é a mesma palavra de dinamite. Esse poder se refere a uma dinamite. Quando Jesus ressuscitou, Deus empreendeu uma força espetacular, tirando ele dos mortos, dando vida a Jesus, ainda do inferno. E Jesus, então, transferiu esse poder para a igreja, para nós. Então, nós detemos esse poder, é um poder de fogo, de dinamite. Então, você carrega em suas mãos, né, uma dinamite de poder. E você precisa usar esse poder para ficar conhecido, né, no céu e no inferno. Então, o homem e a mulher só são conhecidos
de Satanás se ele usar esse poder garantido no nome de Jesus. Então, use plenamente esse poder do nome de Jesus. E o próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder. Todas as coisas são possíveis a Deus. Então, quem crê, recebe esse poder das mãos de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que nós seríamos os mais infelizes desse mundo se Cristo não tivesse ressuscitado. Aí diz o versículo: pois também nós não seríamos ressuscitados e permaneceríamos em nossos pecados. Então Cristo ressuscitou e constituiu as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Então Jesus é a cabeça da ressurreição, ele é a primícia, a garantia da nossa ressurreição. Porque nós receberemos um novo corpo em Cristo Jesus, por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Falar nisso, o arrebatamento está às portas, né? Porque os sinais confirmam isso. Aí Jesus disse, quando ele aparecer no céu para arrebatar a sua igreja, os mortos ouvirão a sua voz, os mortos em Cristo, né? E receberão um corpo glorificado. Mas também aqueles que estiverem vivos, que é a igreja viva, será transformado simultaneamente num abrir e fechar de olhos. Todos, a igreja e os mortos, receberão um novo corpo, para sermos completos no céu, né? Em espírito, alma e corpo, como nós somos hoje aqui. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O corpo vai ser perdido porque é o corpo de Adão. Mas Jesus, então, nos dará um novo corpo semelhante ao dele, né? E seremos eternamente em espírito, alma e corpo. Um corpo poderoso no plano eterno de Deus. A nossa vida de escravidão, portanto, chegou ao fim. Se essa grandeza, né, que está em Deus, é segundo a riqueza da sua graça. Somos livres. Nós não podemos fazer nada, ele fez tudo por nós. Nós temos apenas que crermos, né? É o bastante. Efésios 2,6 diz assim, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não nos fará assentar, ele já nos fez assentar nos lugares celestiais à sua destra. Isso é uma posição do poder confirmado que nós temos. A vitória da ressurreição de Jesus é a prova da nossa vitória sobre o adversário, né? Agora, tem um texto na Bíblia, né, que diz que Jesus foi gerado. Está escrito aqui, né? Salmo 13, 32 a 33. É uma profecia profetizada por Davi. Diz assim, né? E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos nossos pais, ao qual Deus nos tem cumprido. A nós, filhos dele, levantando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, que diz assim, no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Por que Deus precisou gerar Jesus? Essa geração foi quando Jesus nasceu do ventre de Maria? Não, não foi. Porque aqui está falando de uma nova dimensão do Cristo, que foi fiel a Deus, e Deus então, como eu disse no início, Jesus morreu pelos nossos pecados, por isso que ele foi para a sepultura, ele estava em pecado. Ele foi morto fisicamente, espiritualmente primeiro, por isso ele morreu fisicamente.
Vou repassar. Jesus só morreu fisicamente porque primeiro morreu espiritualmente. Então ele foi para a sepultura morto, separado do Pai. Então Deus ali julgou a causa de Jesus e ressuscitou ele dentre os mortos, porque ele não tinha pecado. Quando o Pai deu vida a Jesus, a ressurreição foi automática, porque Jesus era perfeito, então ele não podia ficar na sepultura. Então, nesse momento, Jesus se tornou o primogênito de Deus. Jesus se tornou o primogênito porque ele precisava ganhar outros filhos, né? Outros filhos para Deus. Após a ressurreição, ele é denominado primogênito e não mais unigênito, pois deixou de ser o único filho para ser o primeiro de muitos renascidos espiritualmente. Entre esses muitos, né, está eu e você. Por isso Jesus precisou então ser gerado como primogênito ainda lá no inferno. E ele veio então à tona, né? Dessa forma, Jesus se tornou aquilo que nós éramos, né? Ele morreu vindo à nossa morte, a fim de que nós nos tornássemos o que ele é, ou seja, nós temos hoje a vida de Jesus, a vida permanente de Jesus. Para que isso acontecesse, ele desceu ao inferno em nosso lugar. Era para lá que nós íamos. Então ele foi primeiro para nos livrar desse lugar horrendo. Deus continue te abençoando grandemente.